Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos falar das 3 verdades do livro de Salmos, capítulo 24. Olha o que diz, gente, no Salmos 24, como tema, o Rei da Glória é o seu reino. Quem fala isso é o salmista Davi. E a primeira verdade, que Deus é o dono de tudo. Isso está no versículo 1 desses salmos, que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém. Ou seja, gente, não tem meio termo, é tudo. Governos, circunstâncias, natureza, a biodiversidade, tudo que existe. O que o Senhor Jesus ele nos deu é que nós sejamos administradores desse recurso imenso, natural, a biodiversidade, a fauna, a flora, as circunstâncias, a humanidade, tudo dele, pertence a ele. E nós somos o quê? Meros administradores. Por isso que nós temos que administrar bem os recursos que o nosso Deus nos deu. E isso é uma verdade. Isso tudo pertence a Ele. Tudo. Até a sua vida, a minha vida pertence a Ele, ao Rei dos Reis, o Rei da Glória, como o salmista Davi diz. O Rei da Glória pertence a quem? A Jesus. A segunda verdade é que Deus procura coração puros e vidas sinceras. Isso está no versículo 4, que diz assim, o que é limpo de mãos puras e de coração. Ou seja, gente, não que seja só aparência, não seja só de uma capa para fora, mas sim um coração não de pedra, mas um coração de carne e o pensamento voltado para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E com isso eu creio, gente, que o mundo sim será perfeito. E isso vai chegar. Isso chama utopia. E essa utopia, quando o rei Davi falou aqui, o Rei da Glória, o seu reino é o reino eterno, é o reino poderoso, é o reino que não tem nem mazela, corrupção, nada. Assim é um reino exemplar com cedro de ferro, que fala o livro de Apocalipse. E isso, gente, está nas mãos do Rei dos Reis, o Rei da Glória. E esse Rei da Glória é quem? Jesus Cristo. Por isso, gente, o nosso Deus, ele procura sim as pessoas que têm um coração sincero. Sinceros nessa terra, nesse mundo. Porque a gente vê como o apóstolo Paulo relata, a gente vê um espelho ofusco, um espelho que não dá para ver a face direito, porque a nossa face está sendo tampada pelo pecado. E isso é uma grande verdade. E lá na Nova Jerusalém, o apóstolo Paulo relata que a gente vai conhecer um ao outro face a face. E o espelho não vai estar com a mancha do pecado, mas sim revigorado, revitalizado. Ou seja, a nossa aparência vai ser 100% verdade. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo vai mudar, tirar a nossa vida pecaminosa, tirar nossas vestes pecaminosas e colocar as vestes brancas. E essas vestes brancas vai estar lá junto com Ele, lá na Nova Jerusalém, junto com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, como o salmista Davi fala. O Rei da Glória pertence a quem? Ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, gente, também a terceira verdade, que Jesus é o Rei da Glória. E como assim, Maria, que Jesus é o Rei da Glória, que o Davi escreveu no Salmos 24? Olha no versículo 8, vocês pesquisam também. Diz assim, quem é este Rei da Glória? Ele faz uma pergunta. O Senhor forte e poderoso. Ou seja, ele está relatando a majestade de Jesus. A majestade, o poder, a honra, e louvor e adoração e exaltação. E isso você pode ler o livro de Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5.
O capítulo 4 mostra uma festa no céu, né? O Deus Pai Todo-Poderoso, né? Com a festa no céu ali, tremendo, grande, poderoso, maravilhoso. O apóstolo João vendo tudo. E ele tem um pergaminho, um livro na mão. E esse livro na mão, onde o anjo fala que não tem ninguém no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Nem os seres angelicais, né? Os serafins, os quatro seres viventes, o arcanjo Miguel, ninguém podia pegar esse livro. O apóstolo João, ele chora, porque o anjo esbraveja, não tem ninguém. Aí no capítulo 5 aparece o cordeiro que foi morto, foi imolado, foi morto, mas ressuscitou no terceiro dia. E está na destra do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E o Deus do Pai entrega esse livro, entrega esse pergaminho ao cordeiro. E quem é esse cordeiro? É o que o salmista Davi fala, é o Rei da Glória. O Rei da Glória é quem, gente? Jesus Cristo. Por isso, gente, nós devemos sim prestar honra, louvor, adoração, exaltação, porque Ele sim, Ele é o Rei da Glória. E é o soberano de todas as coisas, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que cuida de nós a tempo e fora de tempo. E quando a pessoa crê que Jesus Cristo sim, Ele é o Rei da Glória, é o político poderoso do mundo inteiro, o reinado exemplar inteiro que está escrito no livro de Apocalipse, e vai sim reinar por 1000 anos e os tempos eternos. E os 1000 anos é para mostrar aqui, ó, para toda a humanidade que tem sim como governo exemplar. E isso, gente, é quem vai mostrar é o nosso Rei da Glória, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o resumo, né, do capítulo 24, nos Salmos 24, que nos ensina que Deus é o Senhor de toda a criação, busca corações puros e reina para sempre como o Rei da Glória. Lembra-se bem, criação de tudo. Os seres angelicais, os seres humanos, os seres viventes, né? Os animais, a biodiversidade, a fauna, a flora, a astrologia, a biologia terrestre, biologia marinha, nós seres humanos e também a atmosfera, a terra e debaixo da terra. E toda a astrologia que tem de fora desse planeta Terra. Tudo pertence a Ele. Por isso, gente, não tem como fugir. A gente pode estar aí até para a Lua, mas não tem como fugir do esplendor do Rei da Glória, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Crê nisso, no nome poderoso, precioso, maravilhoso de Cristo Jesus.